Tá. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Only Movement TV. Que Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. O Salmo 92 começa dizendo assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã o teu amor e todas as noites a tua fidelidade. E é por isso que nós estamos aqui, para anunciar o amor e a fidelidade do Senhor e também para prestarmos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Então compartilhe aí com os seus amigos esta transmissão para que muitos possam ser abençoados neste momento. Então vamos lá, que o programa está só começando. Aleluia! Seja bem-vindo, você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu convido a você nesse momento a se render ao seu Pai. Se renda a Ele nesse momento, se entregue a Ele. Ele é o Criador, o poderoso Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos provê em todas as coisas. Aleluia! Ele é o nosso Pai, poderoso, digno de toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Aleluia. Pai, erga sua voz e diga: Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como
deixa o céu descer, e deixa o céu descer, deixa o céu, e deixa o céu descer, deixa o céu descer, e deixa o céu, e deixa o céu, e deixa o céu descer, descer nesse lugar, e deixa o céu, e deixa o céu descer, e deixa o céu descer, e deixa o céu descer, e deixa o céu nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa sobre o lugar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa sobre o lugar de honra, sobre o lugar de honra, sobre o lugar de honra, sobre o lugar de honra. Jesus, a casa é sua, a casa é sua. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o seu lugar, Jesus. Tome o seu lugar, Jesus. Tome o seu lugar de honra, o seu lugar de honra, Jesus. Every person that ever lived has to make the same choice. It's either the world and its pleasures and its gods, or it's Christ. Which is it for you? Who are you choosing? Who are you voting for? Choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Oh yes, there's pleasure in sin for a short time, but it's soon over. The hangover comes, and there's nothing you can do about it. It's going to be there. Choose Christ, and there'll never be a hangover except joy and peace
And it's an urgent decision because to delay makes the right decision harder. Indecision in itself is a choice. Not to decide is to decide not to. Decisions are made whether we make them or not. Time decides if you will not. And time always decides against you. There's a lonely arena in the depths of your heart where the greatest battle of life must be fought alone. That's your decision about Christ. Your parents can't make it for you. The church can't make it for you. Your friends can't make it for you. Your girlfriend, your boyfriend can't make it for you. You have to make it yourself. And you must decide tonight. Glória a Deus. É tão bom nós estarmos aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor. E é muito bom também que você está aí juntamente conosco. Que Deus te abençoe mais uma vez. Nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens sobre o tema Desperta. E o objetivo é incentivar um despertamento espiritual na sua vida. Creio que todos nós precisamos de um despertamento muitas vezes de consciência. Alguma coisa está acontecendo e nós não estamos apercebidos, ou o tempo está passando e não estamos cumprindo determinado propósito. Por isso temos falado sobre este tema e com esse intuito temos lido a respeito de alguns episódios narrados na Bíblia em que algum personagem está dormindo ou é despertado em determinada situação, e falamos sobre as 10 virgens, sobre o profeta Jonas dormindo no porão do navio, também sobre aquele jovem Eutico que dormiu enquanto Paulo pregava e caiu da janela, e finalmente foi falado sobre Jacó, que dormia no meio da estrada. E hoje eu gostaria de falar sobre Sansão. E para isso eu queria ler juntamente com você o texto que está em Juízes, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 22, que diz assim: Disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os liços da teia. Assim ela as fixou com o torno de tear e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou o torno do tear juntamente com os liços da teia. Disse-lhe ela: Como podes dizer eu te amo, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobriu todo o seu coração, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: Subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força se lhe foi. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: Sairei como das outras vezes e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele.
Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Todavia, o cabelo de sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Graças a Deus. Muito bem, o sono é uma das maiores necessidades do ser humano. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa de descanso, ele precisa se restaurar. E o sono, ele chega a ser tão forte, mas tão forte, que supera até mesmo o nosso instinto de sobrevivência. Isso eu ouvi de especialistas. É por isso que a pessoa pode chegar ao ponto de dormir ao volante, enquanto dirige. Por quê? Porque o sono, ele pode ser muito forte. Então, sendo assim, nós precisamos tomar cuidado com o lugar onde dormimos e o tempo de dormir. Não é mesmo? Por isso, o melhor é você dormir em casa, dormir em um local seguro. É por isso que à noite nós mantemos as nossas portas e janelas trancadas, não é isso? Por quê? Porque quando estamos dormindo, nós vivemos a nossa maior vulnerabilidade. Então, Sansão também, o homem mais forte de todos os tempos, ele estava vulnerável enquanto dormia. Então ele deveria dormir no lugar certo, mas nós vemos aí nesse texto, Sansão dormindo no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada. Muito bem, por que isso aconteceu? Sansão, ele estava frequentando o território do inimigo. Se nós lermos a história de Sansão no livro de Juízes, nós vemos que Sansão fazia diversas incursões na terra dos filisteus. Ele ia ali com alguma frequência. E não era para guerrear, não era para combater os filisteus. Sansão estava indo ali para se confraternizar com os inimigos. Isso chama a nossa atenção e serve de grande lição para nós. Porque precisamos tomar cuidado com os lugares aonde vamos, com os ambientes que frequentamos. Por quê? Porque podemos ser envolvidos em ciladas, podemos ser atacados em momentos de grande vulnerabilidade se estivermos no lugar errado. Eu estava assistindo a um programa sobre os animais e vi ali o ataque de um crocodilo contra um guepardo. O guepardo é o animal mais veloz que existe. Mas ele estava ali bebendo água na beira do lago, quando de repente o crocodilo atacou aquele animal, mordendo fatalmente no pescoço. Mas não apenas isso, o crocodilo arrastou aquele guepardo para dentro da água. E ali, aquele animal morreu afogado. Em terra seca, o crocodilo jamais alcançaria o guepardo, mas ele puxou a sua presa para o seu ambiente, naquele lugar onde ele domina, naquele lugar onde ele tem total controle, total agilidade. Então não houve chance para aquele animal escapar. Então, isso serve de lições para nós. Quais são os ambientes que estamos frequentando? E alguém pode dizer assim, mas eu frequento esse ambiente, mas eu tenho total controle da situação. Por exemplo, o jovem frequenta o baile funk, ele fala assim, não, eu vou ali, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou apenas ali, não estou nem curtindo o funk, eu nem gosto. Estou ali apenas conversando com os meus amigos e tomando a minha água mineral no meu canto. Olha, é uma situação de risco, não é mesmo? Então nós costumamos dar exemplos assim, porque a gente
pretende alertar principalmente os jovens, que muitas vezes se encontram em situação de risco. Bom, Sansão frequentava a terra dos filisteus. Mas para quê? Sansão, ele estava ali em busca de relacionamentos. Não é assim muitas vezes que muitos jovens saem de casa porque muitas vezes estão em busca de um relacionamento. Sansão esteve ali diversas vezes na terra dos filisteus e ele primeiramente gostou de uma moça e propôs a ela o casamento. E chegou a se casar. E o casamento dele não durou um mês. Por quê? Porque nós temos ali um servo de Deus se casando com uma serva de Satanás. A realidade é essa. Um israelita se casando com uma mulher filisteia. Não é apenas uma questão de nacionalidade ou de etnia, mas uma questão espiritual. Porque enquanto Sansão servia ao verdadeiro Deus, aquela mulher, bem como o seu povo, serviam a um falso Deus chamado Dagon. Então, quando duas pessoas que têm crenças diferentes, objetivos de vida diferentes, propósitos diferentes, eles se unem, olha, dificilmente dará certo. A Bíblia chama isso de jugo desigual. Então, a mulher de Sansão, depois de muita confusão ali, ela morreu poucos dias depois do casamento. E poderia terminar ali aquela aproximação afetuosa entre Sansão e os filisteus. Mas não. No capítulo 16 do livro de Juízes, nós vemos que Sansão desceu novamente à terra dos filisteus e ali ele se envolveu com uma prostituta. Novamente, os filisteus armaram uma emboscada para Sansão, mas a Bíblia diz que ele se retirou daquele lugar, arrancando o portão da cidade e levando o portão nas costas até o alto do monte, em uma demonstração de uma força descomunal. Poderia ter sido uma oportunidade de um aprendizado para que Sansão mudasse a sua atitude, mas ele não mudou. E o que aconteceu na sequência? Sansão voltou à terra dos filisteus e a Bíblia diz que ele se afeiçoou por uma mulher chamada Dalila. E não foi apenas um relacionamento de um dia nem de uma noite, mas aquele relacionamento ele se prolongou, não sabemos exatamente por quanto tempo, mas pode-se observar pelo texto uma certa estabilidade no relacionamento de Sansão e Dalila. É aí que muitas pessoas se enganam, porque aos olhos de Deus, o relacionamento de Sansão com a prostituta e o relacionamento com Dalila eram exatamente iguais. Muitas vezes, nós fazemos tanta diferença entre as coisas, quando na realidade Deus não faz. Quantos pensam que por estarem namorando com autorização dos pais, agora podem ter relações sexuais? Olha, isso aí para Deus é igual a prostituição. Não faz diferença. Ah, mas que coisa absurda, pastor. Olha, a nossa cultura, ela admite essas coisas, mas a cultura do cristão tem que ser uma cultura bíblica. E nós não estamos aqui apenas para falar o que as pessoas gostam, não é? Mas alertar a respeito de situações que podem ser verdadeiras ciladas para você e para tantos outros. Então, o que aconteceu? Está escrito ali que Sansão se afeiçoou por Dalila. O texto fala inclusive de amor. Sansão fazia declarações de amor para Dalila. E muitas vezes as pessoas pensam que o amor justifica tudo, que por amor vale tudo. Mas veja aí na história de Sansão, o exemplo de uma pessoa que por amor se arrebentou todo. Então, não podemos justificar tudo em nome do amor. Os filisteus, eles atacavam Israel constantemente. Eram inimigos dos israelitas. E as suas armas eram as tradicionais.
não é isso? Como espadas, como pedras que se lançavam, não é? Como luta corporal. Mas nessa parte aí da vida de Sansão, ele foi atacado com outras armas. Ele foi atacado com carinho, com afeto, com sexo. Então, essas armas foram fatais para Sansão. Por quê? Porque aquele que era o homem mais forte de todos os tempos também tinha as suas fraquezas. E as pessoas dizem assim: ah, mas eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Sim, você é livre. Sansão também era livre. E não é à toa que essa história está aqui na Bíblia, assim como tantas outras, não para cercear a nossa liberdade, mas para nos mostrar exemplos, para nos mostrar o que acontece quando uma pessoa, em nome da sua liberdade, ou até mesmo em nome do amor, quebra princípios fundamentais estabelecidos por Deus. Então, Sansão era livre. Ele era tão livre que ele ia e voltava da terra dos filisteus. Ele passou a frequentar aquele lugar. E ainda que eles procurassem prendê-lo, ele se livrava. Ele arrebentava as cordas, ele arrebentava portão, ele quebrava o que precisasse. Então, ele estava no uso da sua liberdade. E com isso, ele desenvolveu uma autoconfiança muito grande. A autoconfiança pode ser muito boa, mas pode ser também um problema. Porque nós podemos imaginar que somos invencíveis. Foi o problema de Sansão. Sansão sabia que era forte, teve várias oportunidades para demonstrar isso, mas ele se julgava invencível. Por isso, ele deixou de lado a prudência, deixou de lado a cautela, a vigilância e se entregou ao pecado. Veja que como nós devemos ser cuidadosos. Não podemos ter uma autoconfiança tal que venhamos a nos considerar invencíveis, intocáveis. Não. Sansão, ele se livrou diversas vezes e a cada emboscada ele pensava: mais uma vez eu me livrarei, mais uma vez voltarei para casa. Nós lemos aí que ele, ao acordar, ele disse: novamente me livrarei dos filisteus. Mas precisamos tomar cuidado com essa autoconfiança exacerbada. Devemos colocar a nossa confiança em Deus acima de todas as coisas. E isso não nos isenta de observar os princípios estabelecidos por Deus para a nossa vida. Então, o que acontece? Ele se julgava invencível e com isso ocorria uma coisa chamada reincidência. É claro que nenhum de nós é perfeito. Ninguém pode dizer assim: ah, eu nunca pequei. Não, ninguém pode dizer. Eu nunca errei. Não, ninguém pode dizer isso. Mas nós devemos tomar muito cuidado com a reincidência. Muitas vezes é na reincidência que a pessoa se prejudica fatalmente. Quantas vezes isso acontece em uma vida sexual desregrada? As pessoas vão trocando de parceiro, trocando de parceira, vão se prostituindo, vão adulterando, e parece que as coisas estão dando certo. Aparentemente não houve nenhum mal. Foi assim com Sansão. A primeira vez que ele prostituiu, não aconteceu nada. Ele se saiu bem, ele conseguiu voltar para casa. Então aquilo criou nele aquela ideia de que a impunidade estaria garantida. Então ele foi novamente, e foi novamente, e foi novamente. Quantas vezes
Isso acontece também no uso das bebidas alcoólicas. A pessoa começa com uma pequena dose e vai aumentando, e daí a pouco ela se embriaga-se uma vez, 2 vezes, mas tudo dá certo no final. Até que um dia vem uma cirrose, vem um coma alcoólico, então a reincidência é um grande perigo. Quantas vezes acontece também na prática de crimes? Por que os criminosos repetem os seus crimes? Porque nada aconteceu da vez anterior. Então Sansão foi assim, repetindo o seu erro, até que tudo deu errado. Olha, muitas vezes a pessoa fala assim, mas Deus é amor. Além do amor entre homem e mulher, também o amor de Deus é colocado muitas vezes como justificativa para que se continue na prática do erro, para que se continue numa vida errada. Deus me ama. É claro que Deus te ama. E Deus não amava Sansão? Amava. Deus amava Sansão. Sansão é um dos personagens mais especiais da Bíblia. Um homem que nasceu por um milagre, pois a sua mãe era estéril. Um homem que tinha uma vocação extraordinária, um chamado divino, um chamado para libertar Israel das mãos dos filisteus. Sansão era um homem especial, amado pelo Senhor. Você também, que está me assistindo, me ouvindo, você também é amado pelo Senhor, mas nós não devemos usar o amor de Deus como desculpa para continuar na prática do pecado. Muitas pessoas dizem assim, Deus me ama, como se isso fosse uma garantia. Mas eu quero te lembrar que Deus te ama, mas Satanás te odeia. Aí que está o problema. Deus é bom, aleluia, mas Satanás continua mal, tá? Não se esqueça, ele continua mal, cruel, perverso, como nós vemos nessa experiência de Sansão. Mas onde está Satanás na experiência de Sansão? Ele está aí representado pelos filisteus. Olha, Dalila poderia ser meiga, carinhosa, mas os filisteus continuavam maus e cruéis. Então, na primeira oportunidade, eles não poupariam Sansão de forma alguma. E Sansão deu essa oportunidade para eles. O que aconteceu? Sansão dormiu no território do inimigo. Esse sono representa bem a situação espiritual de Sansão. Ele estava acomodado, estava num comodismo no pecado. Ele estava desleixado na sua relação com Deus. Ele estava ali totalmente desligado do seu propósito, totalmente desligado do seu chamado. Quem sabe você que me ouve também está nessa situação, totalmente desligado do seu chamado, totalmente alheio a Deus e aos seus princípios. Assim estava Sansão, e nós lemos ali que, vez após vez, Sansão dormiu na casa de Dalila. Olha, aqueles foram momentos de vulnerabilidade de Sansão. Então, será que você está dormindo fora de casa? Cuidado, dormindo no lugar errado, com a pessoa errada. E a Bíblia diz que Dalila fez Sansão dormir sobre os seus joelhos. Olha que coisa linda!
Não parece uma cena romântica? A mulher faz o homem dormir sobre os seus joelhos. Que coisa maravilhosa! Uma cena de carinho. Mas aquilo nada mais era do que uma cilada do diabo para a vida de Sansão. Então, depois de revelar o seu segredo e dormir no colo de Dalila, nós lemos que ela mandou chamar os filisteus. Eles cortaram o cabelo de Sansão, mas nem assim Sansão acordou. Observe bem isso. E por que ele não acordou? Porque cortar cabelo não dói. Não é assim o pecado? O pecado não dói, é por isso que muitas vezes nós estamos dispostos a cometê-lo. Cortaram o cabelo de Sansão e ele continuou dormindo. Sansão era um homem muito forte, mas parece que ele tinha um sono mais forte do que ele. Então, Dalila sacudiu Sansão e disse: acorda, os filisteus vêm sobre ti. E a Bíblia diz que ele acordou animado, dizendo: mais uma vez eu me livrarei. Mas ele descobriu, num momento de grande decepção, que não tinha mais força alguma. Então, os filisteus, não satisfeitos em cortar o cabelo de Sansão, arrancaram os seus olhos. Olha que coisa terrível! Eles não apenas furaram os seus olhos, como nós vemos em algumas passagens bíblicas sobre outros personagens, mas eles arrancaram os olhos de Sansão, para que ele não tivesse nenhuma chance de ter a sua visão recuperada. Em seguida, ele foi preso e se tornou um escravo. Esse é o plano do inimigo para a sua vida e para a minha vida. Tome muito cuidado. Mas o que nós podemos dizer é que Deus tem um plano muito melhor. Deus tem um plano superior. E ali, nos últimos instantes de vida de Sansão, enquanto ele servia de palhaço para os filisteus no templo de Dagom, ele fez a sua última oração. E essa oração foi ouvida. E Deus, então, restituiu a força de Sansão. E ele arrancou aquelas 2 colunas do templo. E o templo caiu sobre milhares de filisteus que ali estavam. Olha, nós vamos orar agora. E te convido a orar também. Não para matar ninguém, mas para pedir a ajuda de Deus para a sua vida. Para que você não experimente a derrota, mas você possa ter um despertamento espiritual neste momento. Desperta! Talvez você esteja dormindo numa atitude errada, numa vida errada, mas a palavra do Senhor te diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que ela seja abençoada no coração de cada um que ouviu neste momento. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, venha promover esse despertamento em cada um de nós. Ó Pai, esse despertamento espiritual, esse despertamento da consciência. Ó Deus, para que nós não possamos perder o teu propósito. Ó Pai, contempla também aqueles que já caíram, já foram derrotados, já fracassaram. Talvez estejam como Sansão ali no último momento, presos, cativos. Ó Pai, mas que eles possam clamar ao Senhor agora. Eu também clamo a favor deles. Ó Deus, eu clamo a favor de todos nós, porque somos vulneráveis. Ó Deus, nós não somos infalíveis nem invencíveis e dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Pedimos sobre todos os nossos ouvintes a tua bênção, todos aqueles que participam conosco neste momento. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aí pela sua presença, por ter nos acompanhado, e te esperamos no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.